dos deputados que assinou a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que tornou possível antecipar a votação, o deputado Péricles, que inclusive está sendo acusado pela base governista de irregularidades nesse processo e é o nosso entrevistado hoje. Muito boa noite, deputado. Tudo bem? Boa noite, Karine. Boa noite a todos que nos ouvem. Boa noite. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui conversando com a gente do programa 18 horas. Vamos ainda para o início, antes da gente falar de algumas dessas acusações, como é que o senhor analisa toda essa movimentação que levou... Alô? Oi. Oi, estou lhe ouvindo. Sim, estou lhe ouvindo. Então, deputado Péricles, como é que o senhor analisa toda essa movimentação que levou para a justiça as ações e as decisões da Assembleia Legislativa? A gente percebe que é uma clara interferência, né, do Executivo no Legislativo, querendo impor um candidato dele para o segundo biênio como presidente da Assembleia e deixando de lado aquilo que é importante, que é a harmonia dos poderes, a independência do Legislativo em relação à escolha do seu presidente e da mesa diretora. Nós lamentamos muito, inclusive estamos sofrendo ataques, perseguições, retaliações por conta disso, de o governo não aceitar a independência e a escolha da maioria da Assembleia em relação ao seu presidente. Deputado, o senhor inclusive está sendo acusado, né, pelos deputados governistas de ter aí cometido irregularidades nesse processo aí. Quais são essas irregularidades que o senhor está sendo acusado? O que o senhor acha disso, inclusive? Carlão, me acusam, né, de falsificação de documentos, né, que é um crime previsto no Código Penal, só que precisa não só da autoria, que dizem que eu que falsifiquei, mas precisa da materialidade, e não apresenta um documento que eu tenha falsificado. Então, quem é criminoso é o governo, e nós já, inclusive, apresentamos várias provas e indícios de corrupção, de desvio de dinheiro público, e vários outros crimes cometidos pelo governo do Estado, entendeu? Então, falsificação de documento, isso não existe, é mais uma forma, né, de distorcer o que acontece. Toda a fase de tramitação para aprovação da PEC foi seguido passo a passo, passou pela CCJ, havia um requerimento com 8 assinaturas para o regime de urgência, depois foi para a comissão especial e foi para votação, e foi votado por ampla maioria. Precisaria de 15 votos para a aprovação da PEC, nós tivemos 16 votos. E logo depois houve a eleição da mesa, que em ampla maioria também escolheu a Chapa 1 como vencedora para a mesa diretora do segundo biênio, 2021-2022. Isso já acontece em vários procedimentos, vários projetos que chegaram à casa com essa celeridade, com um regime de urgência, entendeu? Muitos desses projetos eram do governo do Estado e que nós demos a celeridade devida. Isso mostra realmente que nós estamos trabalhando com rapidez, mas não deixando, né, de cumprir aquilo que é previsto, todos os requisitos constitucionais. Inclusive a PEC, ela foi aprovada em 2 turnos de votação, como é previsto pela Constituição, e está vigente apenas agora com um mandato de segurança que suspendeu tanto a emenda constitucional quanto a sessão plenária. E sobre isso, né, a Procuradoria, a gente tem informação que a Procuradoria da Assembleia Legislativa buscou o Supremo Tribunal Federal para derrubar essa liminar, né, que anulou essa votação. Então a gente queria saber judicialmente em que pé está. A Procuradoria, inclusive nós temos excelentes procuradores da Assembleia, já apresentaram algumas medidas cabíveis judiciais para resolver esse imbróglio. E uma delas realmente é um pedido de suspensão de liminar ao STF por conta da decisão. A Procuradoria considerar que ela é teratológica, não cabível, não se pode suspender uma sessão ordinária, não se pode suspender uma emenda constitucional com um mandado de segurança. Para você ter uma ideia, é necessário, se fosse o caso, para suspender ou anular uma emenda constitucional, o correto é uma ação direta de inconstitucionalidade. E não fizeram, foi suspensa por meio
de um mandado de segurança, que a gente acredita que seja incabível, né, para esse fim. Deputado, quais são aí as alternativas legais que a Assembleia pode contar para validar a votação da quinta-feira passada e manter aí o resultado? Eles impetraram um mandado de segurança, foi deferida a liminar. Dentro desse mandado de segurança, a Assembleia Legislativa, por meio da Procuradoria, já apresentou contestação, apresentou um agravo, interpôs um agravo interno. Também há esse pedido de suspensão de liminar no STF. Okay. Certo. Deputado, o senhor falou logo no início da entrevista, né, sobre perseguições. Alguns políticos acusam o governo do Amazonas de perseguição política. Que perseguições o senhor tem sofrido? Essa vocês estão acompanhando, né? Estão me acusando de falsificação de documentos e não apresentou um documento que eu tenha falsificado. Então, são tudo notícias falsas que vêm justamente para isso, para perseguir, para desqualificar nós parlamentares e para que crie um conflito entre poderes. O governo do Estado não pode entender, como eu costumo dizer, que a Assembleia Legislativa seja o quintal da casa deles. Não é um poder independente, um poder que deve viver em harmonia com os outros poderes, com respeito recíproco, e assim que deve ser. Não se pode perceber um executivo querendo impor a sua ideia, o que pretende fazer dentro do legislativo. Isso não pode acontecer. E está bem claro essa tentativa do executivo em interferir nas questões internas da Assembleia Legislativa. Então, deputado, o argumento é que não houve atropelos à legislação, tendo como base o princípio da independência entre os poderes, como o senhor está acabando de explicar aí, né? A questão é por aí, essa é a análise correta, não é isso, deputado? Exatamente, todas as fases de tramitação da PEC foram respeitados, os requisitos constitucionais foram seguidos, houve uma celeridade que isso é natural que aconteça na Assembleia Legislativa por conta dos projetos que chegam em regime de urgência, e foi feito correto. A emenda constitucional estava vigente, foi aprovada em 2 turnos, logo em seguida nós elegemos a mesa diretora, a chapa 1 foi vencedora, com ampla maioria. É bom se dizer sempre, foram 16 deputados que votaram pela chapa 1 e 8 votaram pela chapa 2. Inclusive a outra chapa que está apresentando impetrando os mandados de segurança e outras ações, elas legitimaram até a eleição, porque participaram também da eleição. Sim. Deputado, qual a sua expectativa daqui para diante, com toda essa situação, esse imbróglio jurídico que está na Assembleia? O que deve acontecer com certeza, a chapa 1 vencedora deve assumir, tomar posse no dia 1º de fevereiro, depois de nós resolvermos todas essas questões judiciais. A chapa 1, que é a chapa do Cidade. Do presidente eleito Roberto Cidade. A mesa assume, A mesa assume conforme a primeira votação. Isso, deve assumir, até porque foram 16 deputados que elegeram a chapa 1. Exato, em 2 votações. Para finalizar, deputado, o senhor estava explicando, numa das suas respostas agora para a gente, os limites, do Executivo, os limites da Casa Legislativa. De uma forma didática, o senhor pode explicar para os nossos ouvintes o papel, os deveres da Casa Legislativa, dos deputados? Isso, o Poder Legislativo ele tem como função principal fiscalizar o Executivo e propor leis estas que buscam o bem-estar da sociedade, buscam realmente facilitar a vida em comum em sociedade. Entendeu? E é isso que nós buscamos. Desde o meu primeiro dia de mandato, eu busco fiscalizar o Executivo, não só fazer críticas, mas levar soluções, propor leis que realmente beneficiem a sociedade como toda a população do estado do Amazonas, e é esse o papel do legislador. E o do executivo é administrar
por meio do orçamento que existe para o estado do Amazonas, da melhor forma possível, o estado como um todo, né? Seja na questão de segurança pública, saúde, educação, né? Para buscar executar aquilo que é proposto em leis pelo Legislativo, entendeu? E, como disse, buscando administrar bem aquele recurso que é do dinheiro do contribuinte de cada um de nós. Okay. Tá ok, então muitíssimo obrigada pela sua participação hoje aqui conversando com a gente no programa 18 horas. Conversamos com o deputado Péricles. Eu que agradeço, Karine, Carlão. Boa noite. Estou à disposição. Uma boa noite a todos. Uma ótima noite. 6 horas e